Medical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bunny's Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Negative K, nothing further, just Muito boa tarde, Estamos de volta aqui com a segunda parte do nosso programa gravado no IAPEM, onde nós passamos aí, vocês puderam acompanhar, pelo semiaberto, que é o local onde os presos ficam confinados durante a noite, nos finais de semana, e durante o dia podem sair para trabalhar. Passamos também pela penitenciária, a nova penitenciária, que fica aqui por trás do anexo, que é chamado anexo semiaberto, onde vocês puderam ver também todas as estruturas, para que a gente possa mostrar, o que vai ser entregue ainda, uma promessa nesse segundo semestre, a entrega dessa penitenciária. Também, daí, partimos para o Cadeião, acompanhado, aí vocês estão vendo na imagem, nas muralhas, pelo coordenador da COSEG, o nosso amigo Naldo, que nos mostrava toda essa situação de imagens, onde vocês puderam ver de perto os bloqueadores implantados de celular, onde os portes já estão lá com os aparelhos, estão aí nas imagens. Você vê, são 2 bloqueadores por pavilhão, e também tem a oportunidade de ver todo um pavilhão em banho de sol, jogando futebol, alguns cortando os cabelos, se produzindo aí, onde esse momento é um momento de lazer, de exercício, e geralmente são 2 horas desse banho de sol que eles têm aqui na cadeia. São feitos esses banhos de sol alternados em pavilhões. Nós estamos aqui mostrando um. Você vê também as guaritas, onde se mostra, você vai ver agora nesse segundo bloco também, nesse segundo programa, as guaritas, as condições realmente de mato, às vezes muito difícil, na parte externa aqui do IAPEM. Dentro da cadeia, não. Aí eles já se organizam, já limpam, já capinam, já mantêm até um certo rigor nessa limpeza. Vamos agora para a segunda parte do programa feito aqui no IAPEM, agradecendo sempre ao diretor, o Lucivaldo Costa, que nos permitiu, além de mostrar essas imagens, também trazer a informação para que vocês conheçam um pouco dessa vida carcerária aqui na penitenciária do IAPEM, aqui em Macapá. Vamos lá, vamos ao segundo programa. De volta hoje, nessa segunda parte, conversando com o diretor do IAPEM, Lucivaldo Costa, quem a gente agradece novamente por nos receber aqui no gabinete, deixar tomar essas imagens e falar um pouco dessa vida carcerária, que não é muito tranquila. E ele está aqui há mais de 3 anos, é sinal que a coisa vai bem. Pelo menos no que diz respeito à administração. Não sei como ele faz mágica, mas a gente espera agora que ele responda para a gente. Diretor, de volta aqui, a gente queria saber qual é a mágica
que o senhor faz. Eu conheço essa vida aqui, essa administração há muitos anos, né? E a gente vê que o orçamento é o mesmo. A sua população carcerária aumentou, preços de insumos de consumo também aumentaram. Qual é a mágica, diretor? Tá? Eu vou até brincar, me desculpa, eu vou brincar. Você está pegando preso, mandar roubar para o senhor, para poder ajudar nesse orçamento? Só pode, porque... Qual é a mágica, diretor? Frota, não existe mágica, existe escala de prioridades. Ao longo desses 3 anos, a gente realmente tem um orçamento apertado. Muito. Chegamos em um determinado momento onde cresceu tanto a massa carcerária que o nosso custo alimentação era maior do que o meu orçamento. Tá? Então, a gente teve que ir nos desdobrando e buscando apoio do Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento, para melhorar um pouquinho o orçamento, pelo menos naqueles momentos. Alguns aditivos, o senhor contou com alguns aditivos? Isso. Todos os anos a gente pede suplementação, porque não dá realmente, o orçamento inicial não tem dado para suprir as necessidades. Diretor, lembrando aqui um pouco sobre o orçamento, essa desocupação do semiaberto, onde muitos presos saíram, tá? E uma despesa que o senhor tinha, né? De certa forma, houve uma economia que o senhor pôde ter usado em outro lugar? Sim, sim. Isso aí foi o ponto forte para que a gente mantivesse a massa carcerária com praticamente nas mesmas condições de antes. Nós tivemos aí em torno de 25% da massa carcerária posta para fora, tá? Por conta da pandemia, e isso nos trouxe uma economia em torno de 25% na alimentação, pelo menos, na manutenção da penitenciária. Por outro lado, nós também tivemos algumas novas despesas. Material de higiene e limpeza, por exemplo. Por conta da suspensão da UVD. Isso. Água sanitária, sabão em pó, sabão líquido, detergente e o material de higiene do preso, que a gente já entrega naturalmente uma quantidade. Que mas é o papel higiênico, creme dental. Só que nesse momento nós tivemos que quadruplicar a quantidade de material por conta da necessidade de maior limpeza, com mais frequência limpeza nos pavilhões, nos ambientes dos presos. E, por outro lado, também nós tiramos a UVD, porque nós cancelamos a entrega de materiais alimentares para presos. Para evitar o contato também? Para evitar o contato, mesmo que através do material. Tá? A pessoa traz uma sacola, mas essa sacola ela pegou, o balconista pegou, o repositor do supermercado pegou. Quem transportou pegou. Todo mundo tocou nisso aí. Se um desses estiver contaminado, essa contaminação viria para dentro do cárcere. Com certeza. Então, foi a primeira atitude que a gente tomou. Vamos tirar a entrega de materiais. Só que aí, OAB, DPE, vieram para cima da gente. Opa, os presos vão ficar se alimentando um pouco mais ruim do que antes. Diga-se de passagem, o preso recebe café, almoço e janta todos os dias. Mas o preso vive ocioso. Então, por isso, esse material que chamam de UVD, que é uma cesta básica semanal que ele recebe, é produtos, biscoitos, chocolate, um leite, que é para ele fazer uma refeição intermediária, digamos, um lanche. Tá? Então, a Vara de Execução Penal nos orientou, determinou que nós repuséssemos isso através do recurso do Estado. Então, esses 25% mais ou menos que a gente economizou com a alimentação natural, que já é fornecida, a gente teve que reutilizar ele na compra de materiais de higiene, em mais material de higiene e mais material de limpeza. Entendi. Diretor, a gente vendo essa situação aí, o senhor falando em advogado, como é que anda? Eu já vi muitos problemas de advogado aqui reclamando das suas prerrogativas ali no parlatório, porque não tinha, porque não sei o quê. Como é que está hoje essa relação IAPEN e OAB? Olha, a relação IAPEN e OAB, ela flutua. Porque quando mexe com a prerrogativa do advogado, sempre vem a cobrança e a gente tem que administrar isso. Tanto eu quanto o presidente da OAB temos que administrar essas situações quando surge conflito entre o não atendimento de um preso, ou o mau atendimento de um servidor, ou o atendimento equivocado de um advogado, a prerrogativa que ele tem. Tudo isso aí, quando acontece, traz um problema para mim e traz um problema para o Dr. Aurinei, que é o presidente da OAB. Então, a gente procura administrar isso da melhor maneira possível e, quando tem casos que requerem a abertura de procedimentos administrativos, a gente também... E a relação hoje, IAPEN, do Sivaldo Costa, com o Ministério Público. Doutora Socorro, que é a promotora responsável, criminal responsável. Doutora Socorro, um abraço. Tá. Ela sempre preocupada Doutora também Socorro. Aqui. Doutora Socorro é uma pessoa que faz o trabalho dela, tá?
Eu procurei desde o início... Cri-cri ela, né, diretora? Ela bota, né? Ela está sempre ela faz ali. o trabalho dela. Todo fiscal ele tem que ser meio rigoroso. Rigoroso, Tá entendendo? é. Então, o papel dela é fiscalizar Tá o certo. serviço prisional. E eu não me preocupo com isso, não, porque a gente procura fazer o melhor possível. Tá certo. E, inclusive, quando a gente tem dificuldade, a gente procura orientação deles, porque, além de fiscal, eles também podem servir como consultores para a gente de decisões que a gente pretende tomar dentro do cárcere, e o Ministério Público também tem que ter esse conhecimento. Ok. Tá entendendo? Então, a gente tem uma relação muito profissional. Harmônica, né? Harmônica, uma relação harmônica, não posso reclamar, temos uma relação bem harmônica mesmo. IAPEM e Ministério Público. E ela é muito presente aqui dentro da Com cadeia. certeza. João Matos, juiz da VEP, grande juiz João Matos, um abraço. Né? Espero sua volta. Essa férias está muito longa, viu? Vou recorrer aí ao CNPJ. Olha, doutor, e a relação com a VEP? Olha, a relação com a VEP é uma relação muito tranquila, tá? Com cobranças, é claro. Quando o doutor João Matos tem que me apertar, ele é bem incisivo. Ele também é bem incisivo. Agora bem ele tem um rigoroso. comportamento muito humanitário e que vai, de certa forma, na mesma linha que a gente pensa, sistema carcerário, oferecer melhores condições para o preso. E ele sempre cobra isso da gente. Isso faz com que a gente, o servidor penitenciário, o serviço penitenciário, fique mais humanizado, porque tem a cobrança por parte da vara de execução penal. Agora, diretor, a gente vai falar de uma coisa que eu tenho certeza que lhe trouxe, né, um olhar diferenciado para dentro da sua cadeia, que o senhor hoje administra, né, e preocupação também, que são a instalação das facções. A gente tem notícia de 7 facções instaladas e que estão aqui dentro do IAPEM. Como é que está toda essa situação de conviver com essas lideranças? Porque eles têm as lideranças, né? E a gente vê uma paz muito grande, a gente fica imaginando essa paz numa cadeia superlotada, com capacidade para 700 e poucos presos, com 2.000 e poucos, com uma fragilidade enorme, e essa paz, né, essa tranquilidade. Como é que é essa troca de convivência da administração e do encarcerado, do preso de facção, diretor? Bem, eu diria o seguinte, que não há nada que esteja ruim que não possa ficar pior. É verdade. Tá? É verdade. Tudo que está ruim, ele pode ficar pior. Então, é assim, a relação é de vocês cumprem a pena de vocês, a gente cumpre com o nosso papel, que é oferecer direitos, cumpre com nossos deveres de oferecer segurança, e a gente vai sobrevivendo, convivendo num ambiente, digamos assim, como você disse, de calmaria. Tem problemas? Temos. Tem enfrentamento? Tem. Tá? Nós equipamos nosso servidor, a partir de 2018, equipamos nosso servidor para conter qualquer tipo de movimento estranho dentro do cárcere. O preso sabe que ele tem que cumprir regras. E isso a gente não vai abrir mão. Diretor, o senhor ainda tem aquelas vagas nos presídios federais? Hoje o senhor está com vagas lá? Tem gente daqui cumprindo lá? Nós estamos sem presos fora. Quantos? Tá? 100 presos. Estamos sem nenhum preso lá no presídio federal. Mas nós temos vagas, sim, disponíveis para a gente no momento que Isso seria uma arma sua para tratar com esses faccionados, com essas lideranças? Eu não diria Porque todo mundo tem medo de ir lá para fora. Eu não diria que é uma arma, mas diria que é um contraponto que eu tenho. Tá? Se alguém começar a tumultuar... Mas o senhor fala isso para eles? Eu não preciso falar para eles. Tá? Eles sabem que a gente tem isso. Eu não preciso chegar, fulano, se tu não te comportar, eu vou te mandar para o presídio federal. Agora, se chegar um determinado momento que ele estiver incomodando demais o sistema carcerário do Estado do Amapá, a gente vai solicitar, via execução penal e Ministério Público, transferência deles e vamos para o Ministério Público Federal também solicitar a vaga. A sua administração é feita de você é preso, cumpre a sua pena, e eu sou administrador, eu vou fazer o meu trabalho. Tá, eu digo diferente. O preso tem que cumprir a pena e o servidor penitenciário tem que cumprir o seu papel. O papel do servidor penitenciário, agente penitenciário, o educador penitenciário de nível médio, nível superior, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, cada um tem um papel aqui dentro. Então, se todos cumprirem seu papel, o preso vai estar assistido. Se ele está assistido, a gente não vai admitir motim, rebelião de graça. Tá entendendo? Está recebendo todo o atendimento que é necessário, é carente? Ainda é carente, sim. Mas nós oferecemos o máximo que podemos. Diretor, o senhor diria que hoje, assim, poderia estar satisfeito
com a equipe efetiva que o senhor tem, nós sabemos que há necessidade de mais gente, há gente aí trabalhando sobrecarregado, né? O que o senhor diria desse efetivo, né? E da própria estrutura insalubre, né? Como é que o senhor vê tudo isso? A gente vê uma preocupação sua em tudo isso, e muitas das vezes, né, a situação financeira, o orçamento que não deixa, não permite, né, que o senhor chegue a fazer, realizar o que o senhor, às vezes, tem vontade. Tá. Como é que é conviver, né, tendo que gastar 500, mas eu só tenho 200? Tá. Frota, é assim, na parte estrutural, a gente não pode até reclamar muito, porque a gente está começando a receber o DEPEN, a partir de 2016, passou a injetar recursos para o sistema prisional para a questão de estrutura. Penitenciária do quilômetro 17 já está pronta para ser licitada, projeto pronto, aprovado, uma penitenciária para 500 presos. Tá? Dinheiro em caixa já, diretor? Dinheiro em caixa. Temos São 40 e poucos milhões não, que vieram, temos não? 30 e poucos milhões, porque eram 44 milhões, sendo que 31 era para a penitenciária. Então, esse 31 tem rendimento, deve ter uns 36 milhões hoje para a penitenciária do quilômetro 17. Alguma ideia de quando começar isso? Olha, com a questão da pandemia, muita coisa teve que Se ser atrapalhou, retraída. Eu acredito que daqui a pouco a Sejusp, com a comissão de licitação da PGE, devam lançar edital, não vai demorar muito Esse tempo. dinheiro em caixa que o senhor disse que está dando rendimento, isso aí é fiscalizado pelo DEPEN, um extrato, uma situação mensal, né, diretor? Fiscalizado pelo DEPEN, TCE, TCU, o próprio DEPEN, toda segunda-feira ele puxa um extrato para saber se o Estado do Amapá, do Pará, do Rio Grande do Norte gastou algum recurso. No momento que você movimenta algum recurso lá, eles mandam alguém para saber aqui A justificativa do gasto. A justificar, eles querem o processo, querem tudo. Tá? Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso, apesar de que não é eu que administro esse fundo, quem administra, na realidade, é um comitê formado por servidores penitenciários, coordenadores de penitenciária, são membros. Eu sou o vice-presidente e o coronel Carlos, hoje secretário de Segurança Pública, é o presidente do comitê. Voltando a falar dessa estrutura de efetivo, de pessoal, o que o senhor diria, então, desse pessoal que hoje está aí, a sua equipe? Olha, a equipe do IAPEN eu tenho sempre que parabenizado, sempre que eu tenho oportunidade. São guerreiros, né, São diretor? guerreiros, são... Conviver, cuidar de preso, de vagabundo, de bandido. Trabalho né? de excelência, essa é a frase que o servidor penitenciário tem sido herói nos últimos anos aqui, porque nós mudamos a cara do sistema penitenciário, tá? E não precisamos usar muito a força. Mudamos o comportamento. O sistema penitenciário mudou o comportamento. Tratamento. Hoje é só servidor penitenciário que toma conta da cadeia. Nós estávamos já há quase 1 ano e meio sem uma fuga no cadeião. Há 1 mês e pouco atrás houve uma fuga. Tá? O sistema carcerário do Estado do Amapá, nos últimos 5 anos, ele reduziu drasticamente o número de mortes violentas. Dentro da cadeia? Dentro da cadeia. A morte violenta ainda existe. Por exemplo, este ano eu não... Nenhuma? Nenhuma. Ano passado, a ameaça ao servidor continua, diretor? Bom, a ameaça ao servidor ela vai continuar sempre, porque o servidor é o cara que está ali atrapalhando a vida do preso. O papel dele é cumprir... Agora, diretor, existe uma história contada, né, até mesmo por servidor, que do jeito que o servidor, o policial penal, cuida e vigia o preso também vigia esse servidor. É verdade? Ei, Frota, tu te imagina numa sala de aula, tu tem que olhar 40 alunos. E tu tem 40 alunos olhando para você. Num pavilhão aqui, como é o caso do F1 e F2, que nós temos aproximadamente 400 presos. Tu passa no pavilhão, são 400 olhos te olhando, eles conhecem até o teu jeito de andar. Mas eles são organizados, né, diretor? Sim. Eu já cheguei a ver aqui, uma vez que abordando aqui uma situação de revista do BOP, eu acompanhei, então a gente pegou o papel, né, onde lá determinava que o determinado preso tinha que olhar para a guarita por tantas horas, tinha que ver quem é que estava entrando na ala, no pavilhão. Então, há uma organização também dessa vigilância, né? Eles se organizam porque, querendo ou não, como foi falado lá no outro programa, sim, não são santos. Verdade. Eles continuam buscando a ilicitude. E se tiver agente penitenciário presente dentro do corredor, dificulta. Então, eles têm que vigiar que, se estiverem cometendo algum ilícito, eles vão parar naquele momento. Se eu lhe perguntar qual é um problema que o senhor tem hoje dentro da cadeia, o senhor diria para mim? Um problema que eu tenho... Um preso
Nome de preso? Não, não é nome nem de preso. O problema com o preso que traz aquele problema diário, que lhe incomoda, querendo uma regalia, querendo uma situação que não é permitido, e que ele bota a culpa do diretor, esse diretor aí e tal. Porque reclamações são muitas. Certo. Mas uma que incomoda, que lhe traz a família junto, lhe traz o advogado, lhe traz... Nosso grande problema hoje... Seria alimentação? Não, nosso grande problema hoje é saúde. Sempre tem a reclamação por conta da saúde, porque a alimentação tem, a família traz, voltou a trazer, inclusive agora em tempo de pandemia, né? E o Estado fornece mais um pouco. Então a alimentação não é problema. Aquela reclamação do frango cru, da comida ruim... Essa reclamação tem sempre. Nunca parou, né, diretor? Não para. Não para. Por exemplo... A sua cozinha ainda continua com nutricionista acompanhando a alimentação? Nós temos 2 nutricionistas, se eu não me engano, uma com certeza, que é a nutricionista-chefe, que é a doutora Jaqueline, e, salvo engano, ela tem mais uma nutricionista e uma técnica em nutrição dentro da cozinha. Então, a questão da alimentação do preso, a qualidade, ela não é ruim. É uma Diretor, qualidade balanceada nutricionalmente. Numa imagem que Agora, nós tivemos... tem uma coisa, tem a comida que o preso não gosta. Mas o que ele faz lá dentro com a resistência, aquela resistência? Eles dão um jeito de refritar, fazer alguma coisa lá dentro, com essa mesma comida. Então, tem a comida que o preso não gosta, se o preso não gosta, ele diz que não presta. Existe rigor de punição dentro da cadeia hoje, diretor? Não, nós não temos sala de punição. Nós temos locais onde a gente isola o preso para avaliação da conduta irregular que ele cometeu. Normalmente, o preso sai de lá, fica numa cela, até ser ouvido pelo coordenador da penitenciária que ele pertence, ou do centro de custódia, ou da penitenciária masculina, ou, no caso, da feminina também. E, a partir do momento que ele é ouvido... Feminina é uma paz, né, diretor? Sem preocupação. Olha, não é bem uma paz, é um ambiente mais tranquilo de trabalhar pelo número de presas hoje. Também, né? Mesmo quando ela está no máximo, a superlotação não ultrapassa 10%. E hoje, por exemplo, a gente está com 59 presas, eu acho, no feminino, e nós temos 98 vagas. Voltando aqui para o cadeião, né, essa situação de celas onde tem capacidade para 20, estão com 40... Todo mundo hoje com colchão, alguns estão sem, porque eles mesmos negociam os colchões lá. Essa é a grande verdade. Eu estou sem colchão. É porque tu vendeu, trocou por droga, fez aquilo, fez aquilo. É por aí, né, diretor? Olha, em 2018 nós entregamos 3.200 colchões. 3.200 colchões. Para a massa de carcerária. Qualidade ou aqueles colchãozinhos? O mesmo colchão que o meu servidor dorme em cima. Um D33? D33. Tá, o mesmo colchão, porque nós adquirimos esses colchões com recurso do fundo penitenciário e ele teria que ser considerado como bem durável, então a gente optou por colocar o colchão D33. Diretor, a gente não pode falar guaritas, né? A gente sabe que é um local ali onde o servidor passa determinado tempo exposto a sol, a luz, né? Como é que está toda essa situação? Foi revista essa situação de uma reforma, de uma melhoria para esses servidores? Olha, as guaritas, nós já temos várias guaritas já com um novo padrão digamos, mudamos o design dela, porque as guaritas, todas elas... Dando uma condição melhor de trabalho? Isso, durante a chuva molhava o servidor, durante o sol queimava o servidor. Nós mudamos o padrão de cobertura dela e o raio de inclinação também, para que o servidor pegue sol. No máximo 1 hora pela manhã, entre 9 e 10 da manhã, uma quantidade de sol, e em outro lugar, no período de 3 a 4 da tarde. Esse é o horário que tem mais invasão de sol dentro das guaritas. Claro, nem todas estão concluídas, tá? Estamos ainda reformamos já um bocado delas. São 12 no total? São 12, mas a gente... Agora, diretor, tem guarita ali com ponto cego, que não era nem para ter, está no local errado, não é verdade? Então, das 12, nós não vamos reformar as 12, só vamos reformar 8, que são as 8 necessárias para a atividade. Que são funcionais. São funcionais, exatamente. Então, essas 8 guaritas, as 4 do lado daqui, já tem uma aqui no canto que já está pintada, já está pronta. Acho que a primeira e a segunda aqui. A G5, que é mais lá na frente, já está também bem adiantada. E do outro lado está sendo feito também o mesmo trabalho. Diretor, revistas feitas no IAPEM com apoio do BOP, que hoje o senhor tem um GTP que também já faz um bom trabalho. Mas essas revistas do BOP são solicitadas pelo senhor, pelo governador? Quem traz o BOP para dentro do IAPEM? Bem, quando é necessário, o diretor do presídio solicita. Por que o senhor solicita?
Quando é necessário. Não, quando nós temos alguma informação ou quando nós precisamos. Tem um pavilhão que a gente percebe que ele não está dentro da normalidade, precisa ser feita uma revista. Então tem que ser feita uma revista. Se eu for fazer uma revista em 2 ou 3 pavilhões, eu solicito o apoio do BOP imediatamente, porque o nosso contingente ele é reduzido. Você pega um F1, que tem 400 presos. Mas, normalmente, nosso pessoal aqui mesmo está fazendo a revista. Estamos, digamos assim, ocupando o mínimo possível a mão de obra especializada do BOP para esse tipo de serviço. Mas isso não quer dizer que nós não precisemos. Na hora que a gente precisa, a gente solicita sim, e eles nunca se negaram. Anteriormente, o IAPEM tinha uma guarda externa feita pela Polícia Militar. O senhor, como servidor antigo, né, desde essa época, um servidor antigo, o senhor diria que essa guarda externa faz falta hoje ao IAPEM ou não? Bem, eu diria assim que cada instituição tem que ter o seu quadro especializado. Hoje nós temos o GTP e nós temos um número bem grande de servidores que não fazem parte do grupo GTP, porque nunca fizeram o treinamento com eles ou o estágio com eles, mas que têm capacitação muito próxima do grupo tático prisional do Estado do Amapá. Então, esse número de servidores, eles fazem a guarda interna de forma geral. A gente não tem um grupo exclusivo de guarda interna para fazer esse serviço, mas os servidores que trabalham nos pavilhões, eles são capacitados para reagir à altura de qualquer situação. O senhor é papo para 3 dias, mas a gente tem um tempo, né, e a gente vai voltar para conversar sobre o IAPEM. Né? Eu gostaria de agradecer muito, diretor Lucivaldo, né, e colocar nosso programa também sempre à disposição. Nós chegamos ao final do nosso programa, essa segunda parte, falando aqui com o diretor Lucivaldo Costa, prometendo voltar breve, viu, para falar do IAPEM, e também lembrar, né, que dia 6, agora de julho, a gente vai estar ao vivo, de 8h30 a 9h30 da noite, né, aqui no 24. Então, com 1 hora, a gente vai continuar com essa nossa entrevista inserida no programa e também falando, né, dos movimentos do dia. E eu vou ter a oportunidade de falar com o nosso diretor por telefone, quando de um acontecimento, ou mesmo para saber, diretor, como é que está a cadeia? E ele vai nos atender, como sempre atendeu, e vai poder dar essa notícia para a gente. Chegamos ao final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a esse papo aqui com o diretor, prometendo voltar amanhã a partir das 3h30, aqui no 24. Obrigado, boa tarde, fiquem com Deus, porque com Ele nós estamos. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas.